Então, para isso, eu gostaria de ler Gênesis 6, do 9 ao 22, e depois eu vou começar a trabalhar em cima da ideia. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, junte suas mãos, vamos fazer uma oração, faça uma posição religiosa, se você assim quiser. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela oportunidade que nós temos de termos a Sua palavra à nossa disposição, de conhecermos através da palavra quem somos, quem o Senhor é, e podemos viver de acordo com essa palavra. Espírito Santo, queremos lhe pedir agora, seja bem-vindo, dizer, seja bem-vindo em nossas vidas, ilumine os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração. Tudo aquilo que nos impede de compreendermos a palavra, nós repreendemos agora, mandamos embora em nome do Senhor Jesus. Declaramos que somos livres para receber desse pão sagrado, receber da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. No último domingo, nós aprendemos com o nosso pastor Pio, que aliás ele vai estar semana que vem conosco no retiro. Grande presença, claro. Mas aprendemos com ele o seguinte: aquilo que nós confessamos, nós possuímos. Aquilo que nós declaramos é aquilo que vivemos. Nós possuímos aquilo que declaramos. E hoje então eu quero falar um pouco sobre oração. Eu quero falar sobre oração e o título da mensagem que eu coloquei é A Oração Específica. A oração específica. Muitos de nós, eu não sei você, não sei, mas não sei quanto tempo você anda na igreja, não sei quanto tempo faz que você está na igreja, mas algum tempo atrás nós aprendemos que nós deveríamos orar de forma específica. E quando nós aprendemos que nós deveríamos orar de forma específica, nós aprendemos que nós tínhamos que falar os mínimos detalhes daquilo que gostaríamos de receber, de ter para Deus, que assim Ele poderia dar algo específico. Senão você ia pedir alguma coisa e Ele não ia saber. Por exemplo, me dá um meio de transporte. Mas ele ia falar, você quer uma bicicleta, você quer um carro, você quer um avião, o que você quer?
né, um meio de transporte, seja mais específico. E a gente entrou nessa coisa de que a gente tinha que ficar sendo específico a ponto de sugerir tudo para Deus, mas não conseguimos entender então as coisas que Deus sugere para nós, porque nós assumimos tanto o controle do negócio que nós não damos espaço para Deus poder sugerir coisas nas nossas vidas. Esse foi o ensinamento de algum tempo atrás. E muitos de nós sofremos de não vivermos algumas coisas porque ainda estamos falando o específico. O específico, não o específico de Deus, mas o nosso específico. Então o título dessa mensagem é A Oração Específica. Para entender melhor essa mensagem, eu sugiro também que depois você assista a mensagem de semana passada, Como Eu Vejo Deus, Rômulo Carvalho, está no YouTube. Onde eu coloquei a ideia de que Deus aceita sugestões. Mas será que Ele tem credibilidade nas nossas vidas para Ele poder nos sugerir alguma coisa? Então assista a mensagem lá. Deus aceita a sua sugestão. E aquilo que você falar para Deus, aquilo que você pedir para Deus, e a forma como você colocar, Ele aceita a sugestão. Mas será que Deus tem credibilidade suficiente nas nossas vidas para nós entendermos que Ele nos ama tanto, que Ele vai saber melhor daquilo que precisamos ou daquilo que necessitamos, melhor do que nós mesmos? Será que Ele tem essa credibilidade para sugerir algo na nossa vida? E a forma como eu vejo Deus, então, vai influenciar a forma como eu lido com todas as coisas. A forma como eu vejo Deus muda a forma como eu trabalho com as pessoas. A forma como eu vejo Deus muda a forma como eu lido com as coisas. A forma como eu vejo Deus muda a forma como eu lido comigo mesmo. A forma como eu vejo Deus, quando eu digo vejo Deus, é a forma que eu entendo Deus, muda toda a forma de eu agir na terra, toda a forma de eu pensar sobre mim mesmo, sobre o próximo, sobre as coisas. Então, como eu vejo Deus é muito importante. E um dos assuntos que surgiu então depois daquela mensagem foi, ok, se Deus aceita sugestões, eu posso orar o específico? Pode. Mas se eu tenho algo para ser sugerido por Deus para a minha vida, como eu oro então? O que é essa oração específica? E eu quero colocar já uma frase aqui para embasar a gente nesse estudo de hoje. Oração específica não é a oração de uma sugestão perfeita daquilo que eu quero. Não é isso. A oração específica é falar exatamente o que Deus falou quando Ele me sugeriu algo. A oração específica é falar exatamente o que Deus falou quando Ele me sugeriu algo. Em Gênesis 6, 22, o texto que acabamos de ler, o final dele diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nós sabemos que o fazer de um rei é a própria declaração, ou seja, Noé lhe falava sobre a arca exatamente como Deus falava sobre a arca. Então tinha que ter 22 metros e meio. Você quer mais específico que isso? 45 centímetros. Piche por dentro, piche por fora. E Noé fez exatamente como Deus tinha falado. A oração específica, então, é falar exatamente o que Deus falou quando Ele me sugeriu algo. Durante essa semana que passou, nós tivemos um evento aqui da FATEM. Se você não fez FATEM, faça a sua inscrição na FATEM. Mas teve um evento aqui que a gente chama de FATEM World. Ou seja, eles trazem, nesse acho que eram 6 professores, não me lembro, 8 professores, não me lembro, mas eles trazem aqui 6 professores, eles escolhem um livro da Bíblia, pegam os principais pontos, os principais assuntos daquele livro, e cada professor traz um pensamento daquele assunto em 20 minutos. Você tem que vir falar. E eu estava chocado. Como que você explica Gênesis, o começo de tudo, o gabarito da vida do homem, o gabarito que Deus usa para lidar com as coisas. Em 2 noites, 20 minutos cada um, é muito pouco. Mas enfim, nós aprendemos nesse evento que foi um evento fabuloso. Nós aprendemos que o gabarito da vida de Deus para o homem está em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 é mais importante que Gênesis 3 até começar Mateus lá no Novo Testamento. Você encontra o padrão de vida de Deus para o homem, você encontra o que de fato Deus sonhou para o homem ali em Gênesis 1 e 2. Ali fala de fato o que Deus tem para o homem.
né? Como Deus sonhou, quais são os planos da vida de Deus para o homem, para a humanidade. Está ali em Gênesis 1 e 2. E uma das leituras que nós tivemos foi Gênesis 2, do 15 ao 17, que diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Perceba que o Éden não é um jardim, existe um jardim no Éden. Entende isso? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. De qual árvore que ele podia comer? Qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Enquanto aprendemos sobre Gênesis, vimos que podemos comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando você olha esse cenário, a nossa mente logo pensa assim, né? Ah, não posso comer da árvore do bem e do mal. Mas a mente de Deus trabalha assim: ei, você pode comer de todas essas árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. As nossas mentes cara, eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, mas e as outras milhares que existem? Não, essas não importam, eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente foca aquilo que o que falaram para não fazer. A Chloe, minha filha, estava assistindo um desenho esses dias e aí tem um carinha que é mais esperto que o outro, eles estão não sei o que, e ele fala assim: não toque nisso. Aí o outro fica assim: agora tudo que eu quero é tocar. Então, é mais ou menos o que aconteceu com Eva ali no jardim. Então, olha o tanto de árvores. Existem mais de 60 mil espécies de árvores na Terra, né, que a gente conhece, que tem catalogados no nosso conhecimento agora. Eu não sei lá, né, mas enfim. Dessas, mais de 8 mil são frutíferas. E aí, ou seja, você pode comer de 8 mil espécies, mas você não pode comer de uma árvore. E aí a gente foca no não pode comer de uma árvore. No jardim, nós tínhamos a presença de Deus e nós tínhamos liberdade para usufruir da vida. Tudo nos dava vida. Apenas uma coisa nos dava morte. Tudo no jardim nos dava vida. Apenas uma coisa nos traria morte. Nós usufruíamos da presença de Deus, nós nos deleitávamos, nós éramos livres para comer de todas as árvores, menos uma. No jardim nós tínhamos a presença de Deus e tudo gera vida, apenas uma gera morte. Ou seja, lá no jardim qualquer oração era específica. Qualquer oração era específica, pois nós estávamos no jardim. Nós podíamos comer de qualquer coisa que Deus já havia sugerido, já havia nos dado. Qualquer manga que você comesse era específico. Qualquer goiaba que você comesse era específico. Você podia comer de qualquer coisa que estava no jardim, te dava vida. Porque a sugestão de Deus para nós era a vida. Mas Eva decidiu, por duvidar da credibilidade de Deus, comer o fruto que não deveria comer. E ela escolheu a morte. Quando Eva questionou a credibilidade de Deus, ela escolheu sair daquilo que Deus havia sugerido, o jardim. Quando Eva duvidou da credibilidade de Deus, ela escolheu sair daquilo que Deus havia sugerido, o jardim. Por isso, hoje o mundo é o inverso. E preste atenção nisso. Lá no Éden, no jardim do Éden, nós poderíamos comer de todas as frutas, de todas as árvores, e uma trazia morte. Hoje, o mundo é assim, tudo traz morte, e existe um que dá vida. Agora ficou o inverso o jogo. Tudo traz morte, e um gera vida. É o que está escrito em Romanos 5, 18 a 19, que diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de quantos? Um único.
Ou seja, não adianta você querer obedecer os mandamentos, que isso não vai trazer salvação para você. É a obediência de um. Jesus obedeceu, Jesus fez aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Pela obediência de um único homem, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, você só vai ser considerado justo na presença de Deus a partir do momento em que você receber a obra de Jesus Cristo como sua. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi usar a única porta de saída do jardim. Só existia uma porta de saída no jardim, e Eva escolheu aquela porta. Ela comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela morreu. Mas receber a Jesus Cristo é usar a única porta que nos traz de volta a Deus Pai. Jesus Cristo é a única porta que nos traz de volta a Deus Pai. É como se Jesus nos levasse de volta para o jardim. É como se Jesus nos levasse de volta para o jardim. E João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra forma de nos aproximarmos de Deus Pai a não ser por Jesus Cristo. Não existe outra forma de chegar até Deus a não ser através de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta de entrada na presença do Pai. Ele é o caminho, Ele é a única porta de vida. Jesus. Depois que você recebe Jesus, sua vida muda. E você volta a poder escolher tudo o que está incluso em Jesus. Depois que você recebe Jesus, é como se você voltasse ao jardim. E aí você pode escolher tudo o que está incluso em Jesus. Você sabe o que está incluso nele? Sabe? Quantos sabem? Todos têm que levantar a mão, porque o Rodrigo leu o versículo que eu vou ler agora. Colossenses 2, 2-3 diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em quem? Em Cristo, em Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus está incluso toda a sabedoria, todo o conhecimento que você precisa, tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você necessita está em Jesus, em nenhum outro. Em nenhum outro. Oração específica, então, é aquela que você faz de acordo com quem Jesus Cristo é. Orar especificamente, a oração específica é orar de acordo com quem Jesus Cristo é. Você pode decidir por qualquer coisa que esteja inclusa em Jesus, porque Jesus foi a maior sugestão de Deus para nós. Você pode escolher qualquer coisa que esteja inclusa em Jesus, porque Jesus foi a maior sugestão de Deus para nós. E lá em Jesus não está o homem grande de 1,90 m, de olhos azuis, loirinho, não sei o que, forte. Lá em Jesus está o casamento. Escolha se casar, não escolha o homem ali. A sugestão de Deus é o casamento e não essa coisa específica que a gente acha que é. Não esse detalhamento que a gente acha que existe. Em Jesus, por exemplo, não está o casamento com o homem da outra mulher. Não adianta você ser específica. É o homem da outra mulher. Ele é casado. Não, mas era bem exatamente ele que eu queria. Não, mas não está em Jesus. Percebe como aquele específico não funciona? Colocar o nome. Aí ali no poste aqui, não sei em que poste, aí tem uma plaquinha lá para isso. Não ligue naquele número lá.
está o casamento, está a vida de Jesus. O que existe em Jesus é isso que você ora, é isso que você declara, exatamente como Deus falou. Eu tenho para você domínio sobre as coisas, eu tenho para você multiplicação sobre a terra, eu tenho para você encher a terra, eu tenho para você propósito, eu tenho vida. Tudo que você sabe que está em Cristo e você confessa, declara, você possui. Tudo aquilo que está em Cristo e você confessa, declara, é o que você possui. Essa é a oração específica. Eu quero terminar lendo 14 versículos de João 14, do 1 ao 14, diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou seja, existem muitas possibilidades. É como se fosse o jardim. Existem muitas possibilidades de muitas coisas. Na casa de meu pai existem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Se eu não sei nem para onde você está indo, como que eu vou saber o caminho de onde você vai? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aqui Jesus acho que deu vontade de chutar o balde. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você ainda não percebeu? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. E eu farei o que estiver no meu nome, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A oração específica é a oração feita pelo nome de Jesus, que abriu a possibilidade de escolhermos, cultivarmos, sugerirmos, compartilharmos, pedirmos todas as possibilidades de vida que estão em Jesus. Jesus foi a maior sugestão de Deus para nós. E ao descobrirmos que essa sugestão não é uma forma de nos controlar, não é uma forma de nos dominar, não é um conjunto de regras sobre nós, mas é uma atitude de amor, é realmente um Deus que entrega o seu Filho, é realmente um Deus que veio pagar por aquilo que não podíamos pagar, é realmente Deus demonstrando um amor incondicional por todos nós. Ao descobrirmos que não é uma forma de nos transformar em robôs, uma forma de dominar o homem, mas na verdade devolver a liberdade de escolher pela vida, devolver a autoridade de não sermos dominados por mais nada, entendemos que Deus é amor. E sugere a melhor vida possível para nós. Deus ele tem zelo, Deus ele tem cuidado por nós. E se Deus é tão perfeito, que nos ama tanto, sugere Jesus Cristo, eu não sei você, mas para mim, Ele tem credibilidade suficiente para eu aceitar a sugestão dele.